Conseguimos concordar todos de que realmente o plástico é um material extremamente versátil e portanto, acaba por ser um material que veio revolucionar a sociedade de consumo. Normalmente, o que é que se diz sobre os plásticos? Diz-se efetivamente que consomem muito petróleo e energia. Na verdade, todos os plásticos, incluindo embalagem e não embalagem, enfim, estamos a falar de cerca de 4%. Se falarmos somente em embalagem, talvez entre 1,3% e 2%. Mas, na verdade, o plástico é produzido através de um subproduto do petróleo. Portanto, quando são produzidos os combustíveis, resulta a nafta e é realmente através da nafta, um subproduto, que os plásticos são produzidos. É dito que são de uso único e descartável. Efetivamente, as embalagens, por norma, são projetadas para esse fim. Agora, isso não significa que as mesmas não possam ser reusadas ou reutilizadas para o mesmo fim ou para outro fim. Por outro lado, são ditos que não são recicláveis, ou que não são reciclados, ou que não são valorizáveis. Efetivamente, o plástico é um dos materiais 100% recicláveis. A nível nacional temos capacidade mais do que suficiente para reciclá-los e são reciclados, e mesmo que não fossem reciclados, têm a capacidade de poder ser valorizados energeticamente, porque dado o seu poder calorífico. Os plásticos que aparecem nos oceanos e nos rios resultam, efetivamente, não do material em si, mas de uma vertente comportamental. A maior parte dos plásticos que aparecem nos oceanos provém de terra, cerca de 80%. E os maiores contributos provêm de países asiáticos e países africanos. Portanto, países onde realmente a recolha seletiva ou os esquemas de recolha praticamente não existem ou são muito incipientes. Realmente o problema não é o material, o problema é aquilo que nós fazemos dele. E realmente aqui eu queria destacar só este pequeno exemplo, que é demonstrativo muitas vezes de quando o problema não é devidamente avaliado ou estudado. Temos aqui a transição de um copo de plástico para um copo dito de papel. E aqui não se trata de atacar o material papel, porque o copo está ali no papel, está com aspas, porque efetivamente não é um copo de papel, é um copo de papel com plástico, porque no seu interior é revestido com plástico. Tínhamos uma solução inicial de um monomaterial reciclável e passámos para uma opção que, se calhar, do ponto de vista ambiental, não é a mais agradável, porque tanto a indústria de reciclagem do papel como a do plástico, certamente não o conseguem reciclar. E, portanto, posto isto, diria que realmente, antes de se implementar qualquer tipo de medida, antes de se querer optar por qualquer outra solução, deve-se estudar o problema, deve-se recorrer a estudos de análise de ciclo de vida, que é realmente uma ferramenta útil em matéria de determinação de méritos ambientais. Na verdade, também há vários estudos que revelam que a ausência ou a substituição das embalagens de plástico provocaria diversas situações, desde logo um aumento do consumo de energia, um aumento do consumo de água, um aumento das emissões de gases de efeito de estufa, portanto, maior pegada de carbono. Assente neste princípio ou não, a verdade é que também existem situações contrárias. E aqui temos um pequeno exemplo em que realmente houve uma outra migração, neste caso para o material plástico, em que realmente a empresa acabou por fazer a transição das suas embalagens de azeite para este material, o que na prática a empresa naturalmente teve ganhos, quer do ponto de vista, acima de tudo, ambiental e económico. Económico, desde logo, pela minimização de quebras do produto e depois, naturalmente, porque consegue transportar mais produto em menos peso e em menos trajetos. Portanto, provavelmente, segundo a empresa, foi uma opção mais sustentável. Diria que realmente o foco deve estar a quando da concepção da embalagem e, portanto, introduzir aspectos ambientais ao longo do desenvolvimento do produto. Isto, naturalmente, sem influenciar ou colocar em causa aquilo que é a função da própria embalagem. Então, como todos nós sabemos, pretende conter, transportar e proteger um determinado produto. Portanto, para além de todas as outras vertentes, desde o custo, desde a segurança do produto, desde a mesma vertente legal, imposições legais, a própria ergonomia da embalagem, funcionalidade, enfim, devem cada vez mais ser incluídos os fatores ambientais no desenvolvimento do produto, porque efetivamente esta é uma questão que permite às próprias empresas ter alternativas, ter produtos mais ecológicos e que naturalmente poderão ser diferenciadores de outros e ao mesmo tempo aumentar a própria competitividade. Em concepção de embalagens estamos naturalmente a falar de ecodesign e, portanto, o ecodesign visa efetivamente diminuir os impactos ambientais desse produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. Portanto, desde a extração das matérias-primas até ao seu descarte final. É essencial cada vez mais
que as empresas projetem os seus produtos para a reciclagem e para o ambiente. Evitar materiais que dificultem a sua reciclagem, evitar a carga excessiva de tintas, por exemplo. É efetivamente necessário que a questão seja pensada de modo a que possamos ter no final um produto que permita a sua reciclabilidade. Estes são alguns dos problemas que se encontram, nomeadamente nas embalagens, que dificultam a sua reciclagem, nomeadamente o facto de não estarem muitas vezes marcadas, e esta é uma boa prática que deve ser colocada, o uso incompatível de polímeros, ou seja, nós devemos ter como opção de preferência materiais monomateriais, portanto uma embalagem monomaterial, não sendo possível então optar por materiais que possam ser compatíveis ou facilmente separáveis a quando a sua reciclagem. De preferência, a embalagem deve ser o mais homogénea possível em termos de coloração e, portanto, e também a utilização de bases aquosas. Em matéria de inovação, portanto, a redução na fonte, temos aqui também alguns exemplos. A diminuição do gargalo e da tampa permitiu poupar milhares de toneladas de matéria-prima, e também ao nível da própria embalagem, do corpo da embalagem, aqueles veios, portanto, em vez de horizontais, terem aqueles veios meios circulares, acabou por permitir manter a mesma resistência, mas ao mesmo tempo diminuir o peso e a espessura da embalagem. Portanto, na média, nós temos fatores de redução na ordem dos 40%. E depois temos, naturalmente, num último patamar, o consumidor. Na verdade, é uma relação também direta entre aquilo que são as marcas e a sua área de comunicação e marketing, de informação que é transmitida, as mensagens que são transmitidas para este. E a verdade é que a mensagem que tem que ser transmitida é que realmente o material tem valor, independentemente de ser plástico ou não. O material tem valor, é reciclável e, portanto, há que ser separado. E esta realmente, todos nós, enquanto consumidores finais, temos um papel decisivo naquilo que será o desígnio da gestão de resíduos em Portugal e temos metas futuras bastante ambiciosas para cumprir e, portanto, não queria deixar de ressalvar esta mensagem também final, que realmente o cidadão desempenha aqui, no meio disto tudo, um papel fulcral em toda esta vertente de sustentabilidade.